vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos outros que eu já publiquei. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência com provas de certificação. Olá, eu sou o Eric, economista e analista CNPI pleno, e esse é o VAR Econômico. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Agora vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com provas de certificações. Eu sou certificado CEA desde 2019 e durante o ano de 2022 eu me certifiquei como analista CNPI pleno. Eu vou começar contando um pouco da minha história para vocês entenderem todo o contexto que estava inserido quando eu fiz a prova do CEA lá em 2019. Eu sou formado em economia, eu me formei no final de 2018 e até maio de 2019 eu trabalhava numa empresa de engenharia. Lá eu exercia as funções de compras e também parte das funções do financeiro. Em abril de 2019 eu optei por solicitar o meu desligamento da empresa onde eu trabalhava e decidi que eu ia fazer uma migração de carreira. Eu trabalhava nessa área de compras e de financeiro e decidi que eu ia migrar para o mercado de investimento. Para contextualizar, o primeiro contato que eu tive com investimentos foi num curso técnico que eu fiz antes de me formar e depois, durante a faculdade, eu tive algumas matérias que eram relacionadas ao mercado de investimentos, então isso me chamou a atenção e eu falei assim, eu acho que é com isso que eu quero trabalhar. Só que os contatos que eu tive na faculdade, nesse curso técnico, foram contatos bem superficial. Eu já sabia que fazer essa transição de carreira ia ser algo complicado, porque além do mercado financeiro ser muito competitivo, ele é um mercado muito restrito. Ele acaba dando prioridade sempre para quem já tem uma experiência na área e na maioria dos casos ele vai pegar ali um estagiário e desenvolver ele para esses cargos que são considerados júniores, vamos dizer assim. Então quem não teve nenhuma experiência anterior ou estagiou na área de investimentos, é muito mais complicado para você concorrer numa vaga com outra pessoa que já teve esse primeiro contato com o mercado. Então o mercado ele acaba sendo um pouco restrito e você não consegue concorrer em pé de igualdade se você não teve alguma experiência. Então esse era meu cenário, 27 anos, querendo fazer transição de carreira, sem experiência, e aí teve mais um agravante. Em 2019 eu já morava sozinho, então todos os custos que eu tinha com a casa eu que arcava, eu morava de aluguel. Aí vocês podem se perguntar, o pai deles ajudava eles? Não, era o contrário, eu ajudava meus pais. Meu pai sofreu um acidente, então ele não conseguia trabalhar na época, e minha mãe nunca trabalhou fora de casa, minha mãe sempre exerceu algumas atividades dentro de casa. Então quem complementava a renda deles era eu, então eu tinha duas casas para sustentar, a minha e a casa deles também. Então eu fiz alguns cálculos de quanto eu tinha para receber de rescisão, FGTS, seguro-desemprego. Eu tinha ali 6 anos de empresa, então era um valor ali que dava para eu me manter se tudo desse certo até dezembro de 2019. E aí veio o primeiro problema, eu não recebi tudo que eu tinha para receber. Dentro do que eu tinha para receber da empresa, tinha uma parte que era uma remuneração variável, que eu recebia de acordo com algumas metas que eu entregava para a empresa. Só que esses valores, no final das contas, eles não foram pagos. Então, todo o meu planejamento, que era até o final de 2019, acabou sendo totalmente afetado por esse valor, porque era uma quantia considerável. Quase metade do que eu tinha para receber estava em remuneração variável. Então esse planejamento financeiro que eu tinha até dezembro, onde me permitia fazer a prova da certificação com mais calma, com mais tempo, conseguir me manter, conseguir ajudar meus pais, até o final de 2019 ele já não ia ser cumprido. Eu teria que antecipar todos esses planejamentos e isso era um fator que alterava muito na dinâmica da prova, porque qualquer prova, quanto mais pressão você tem para fazer, quanto mais pressão você tem para passar, mais ela se torna complicada. Agora que vocês entenderam todo o meu contexto em 2019, eu vou falar um pouco mais sobre a prova de certificação do CEA. Bom, quando eu decidi fazer essa transição de carreira, eu descobri que tinha algumas certificações que ajudavam pessoas que já estavam na área do mercado financeiro a se destacar. E elas eram principalmente o CPA 10 e o CPA 20. E acima dessas duas certificações tinha o CEA, que era de especialista em investimentos. Ela era uma certificação um pouco mais completa. E qual foi a minha estratégia? Pensando que eu não tinha experiência de mercado, que eu não tinha como competir com experiência, e se chegasse algum momento lá onde tivesse um currículo com uma pessoa com experiência e o CPA 20, por exemplo, e eu sem experiência com o CPA 20, talvez a experiência contasse muito, então eu não estaria em pé de igualdade para disputar essa vaga. E a minha estratégia foi a seguinte: vou subir um nível da certificação, vou ir para o CEA, e aí vou chamar atenção para o meu currículo e vou meio que mandar o recado. Olha, eu não tenho experiência, mas eu tenho muita disposição para aprender.
Com essa certificação eu mostro que eu estou tentando buscar um nível maior de conhecimento para poder trabalhar nessa área. Essa foi a minha estratégia, foi um tiro no escuro na época. Muita gente recomendava não tirar uma certificação do CEA, porque isso poderia fazer com que eu não conseguisse o emprego de qualquer forma, mas mesmo assim eu arrisquei e no final das contas para mim acabou dando certo. Bom, agora falando um pouco mais do CEA especificamente. Bom, para quem não sabe, para você ser aprovado como especialista de investimentos Ambima, você precisa fazer uma prova onde são 70 questões e você precisa acertar 70% da prova. Ou seja, você precisa acertar 49 questões. A duração da prova é de 3 horas e meia, o resultado parcial sai na hora e o resultado definitivo sai em até 7 dias, mais ou menos. Quando eu fiz a prova em 2019, tinham aproximadamente 5 mil pessoas com CEA. Hoje, o número já é de 23 mil. E atualmente o valor da prova é de R$630. Os tópicos que caem na prova do CEA são Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, pode cair até 15% da sua prova. Princípios Básicos de Economia e Finanças, também pode cair 15%. Instrumentos de renda fixa, renda variável e derivativos, pode cair até 25%. Fundos de investimentos, que pode cair até 20%. Produtos de previdência complementar, que pode cair até 15%. Gestão de carteira e risco, que pode cair até 20%, e planejamento de investimentos, que pode cair até 25%. Eu considero o CEA uma prova intermediária. Ele vai ter todos os conteúdos, basicamente, que você tem no CPA 10 e no CPA 20, só que ele aprofunda um pouco mais de sistemas, e aí também você tem cálculos financeiros dentro dessa prova. Então, o uso da HP12C, ele é primordial. E entender matemática financeira também é muito importante. Para quem não sabe, a HP12C, essa calculadora aqui, ela é uma calculadora financeira. Então, tem muitas coisas que você utiliza na área de finanças que você consegue fazer através dela. Então, tem um HP12C e estude matemática financeira que vai fazer você ganhar tempo durante a prova. O tópico que eu senti mais dificuldade na prova do CEA foi o tópico de fundos de investimentos. Por quê? Os fundos de investimento eles têm diversas características, eles têm diversas funções dentro do mercado financeiro e ele tem uma base de legislação muito grande. E isso, para quem não teve contato no mercado financeiro ainda com todos os investimentos, parece que é um pouco mais complexo de você absorver aquele conteúdo e entender onde ele se encaixa. Eu, particularmente, eu gosto de entender o conceito e ver onde tudo se encaixa, e aí fica muito mais racional para mim absorver um conteúdo. Só que a parte de legislação não tem o que fazer. É uma parte muito densa, então você acaba tendo que decorar algumas coisas. Então eu senti uma certa dificuldade nesse tópico em si. E aqui é outro ponto importante que você precisa saber quando você for fazer uma prova de certificação. Você tem que entender, você tem que aprender, mas vão ter coisas que você vai precisar decorar, porque senão você não vai conseguir fazer a prova. Outra coisa em relação à minha experiência com CEA foi que eu não estudei por nenhum curso. Todo o conteúdo eu procurei na internet, eu procurei através de livros, eu procurei apostilas e utilizei eles para estudar. Então, nesse caso, eu acabei gastando muito tempo e muita energia para buscar o conteúdo e depois disso aprender e entender como esse conteúdo era útil na certificação. E como eu estava sem trabalhar na época, eu já tinha me desligado da empresa, tinha dias que eu fazia 12 horas de estudo. Então eu passava esse tempo buscando conteúdo, entendendo conteúdo, aprendendo, praticando. Buscava conteúdo, entendia o conteúdo, aprendia, praticava. E eu fiz isso em todos os tópicos. E aí tem um fator muito importante, você precisa entender o edital. O entendimento de proporção na prova, ela faz muita diferença. Porque às vezes você gasta muita energia com um conteúdo que não vai te garantir muitas questões certas, enquanto você podia estar utilizando esse tempo para aprender outro conteúdo que vai cair muito mais na prova e pode te ajudar muito mais a passar. E aqui vai outra dica, entenda o edital, entenda as proporções e principalmente saiba onde você vai gastar sua energia. O Eric, você fez a sua certificação sozinha, você não recomenda que a gente compre curso? Fazer um curso é muito útil porque o conteúdo está direcionado, então ele te facilita no processo de aprendizado porque você não vai pegar informações, procurar informações e saber filtrar aquilo que é importante e aquilo que não é. O curso ele já tem essa facilidade de mostrar, olha, estude por aqui que isso funciona. Eu, na época, optei por não fazer o curso porque eu tinha um problema financeiro ali. Eu tinha que fazer o meu dinheiro durar o máximo possível para poder fazer essa transição
de carreira com calma. E investir num curso poderia causar um problema financeiro lá na frente para mim. Então, como eu estava com tempo, eu decidi por buscar todo o conteúdo sozinho. Entre o período que eu comecei a estudar em maio e a prova que eu fiz em agosto, se passaram aproximadamente 3 meses. Então eu tive toda essa dinâmica de estudar durante 3 meses, aproximadamente de 10 a 12 horas por dia, e eu fui aprovado com 73% de acerto. E eu tenho que ser bem sincero com vocês, essa certificação foi primordial para eu conseguir trabalhar na área de investimentos, que é onde eu atuo hoje. Agora eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com CNPI. Agora em dezembro de 2022 eu fiz a terceira prova para me tornar um analista pleno. E o que é o CNPI? Com o CNPI você se torna um analista certificado que pode fazer indicação de investimentos. Então você pode trabalhar em casas de análises fazendo análise de ações e indicando para as pessoas investirem nela. Você pode fazer isso até por conta própria. Você não precisa estar ligado diretamente a uma casa de análise. Então hoje você vê alguns criadores de conteúdos de investimentos que colocam num vídeo deles que isso não é uma indicação de investimentos. Por quê? Só quem pode fazer indicações de investimentos são profissionais CNPI. Então se uma pessoa ela faz uma indicação de investimento, seja através de vídeo, ela está cometendo um crime e ela pode ser julgada e punida pela CVM. Existem 3 tipos de certificações CNPI e para você ser CNPI você precisa fazer no mínimo 2 provas. Você tem o analista CNPI, que é o profissional habilitado para fazer análise fundamentalista. Você tem o analista CNPI técnico, que pode fazer análise através dos fundamentos técnicos. E você tem o analista CNPI pleno, que pode fazer tanto análise técnica quanto análise fundamentalista. Eu vou trazer para vocês depois um vídeo onde eu vou explicar qual a diferença entre os 2 tipos de análise e como eles podem apresentar indicações de investimento através de cada tipo de análise. Como eu disse, eu sou analista CNPI pleno, então eu posso fazer os 2 tipos de análise. Existem 3 provas para certificação CNPI e você precisa passar em pelo menos 2 para ser aprovado como analista. 3 provas são a prova com conteúdo brasileiro, a prova com conteúdo técnico e a prova com conteúdo global. Sendo que a prova do conteúdo brasileiro ela é obrigatória para qualquer uma das vertentes que você decida seguir. Se você for um analista técnico, você vai ter que fazer a prova do conteúdo brasileiro. Se você for um analista pleno, você também vai ter que fazer. Então ela é indiferente, ela é obrigatória, ela serve como base para qualquer uma das certificações. A prova do conteúdo técnico ela vai cair fundamentos e ferramentas da análise técnica, e na prova do conteúdo global, os tópicos são referentes à análise fundamentalista. Então, como eu disse, você precisa fazer no mínimo 2 provas. Se você quiser ser um analista CNPI técnico, você vai fazer a prova do conteúdo brasileiro e a prova do conteúdo técnico. Se você quiser ser um analista fundamentalista, você vai fazer o conteúdo brasileiro e o conteúdo global. E se você quiser ser um analista pleno, você vai fazer as 3 provas. No meu caso, eu fiz as 3 provas. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor o que cada prova aborda. Então se inscreve no canal para não perder esse vídeo. Eu vou explicar agora por cima o que cai em cada uma dessas provas. A prova do conteúdo brasileiro vai ter muitos tópicos parecidos com a do CEA. Ela vai ter ali Sistema Financeiro Nacional, Mercado de Capitais, Mercado de Renda Fixa, Derivativos, Conceitos Econômicos, Ética e Relacionamento, Governança Corporativa e Integrações a questões ASG. Então se você for ver, muitos tópicos desses já estão presentes no CEA. Qual é a diferença entre uma prova e outra? A prova do conteúdo brasileiro, ela é muito mais aprofundada do que a do CEA. Ela tem muito mais informações, ela aprofunda muito mais essas informações dentro da prova, então ela cobra muito mais coisa, e além disso, ela cobra muita parte de legislação. E aí entra lá naquela questão que eu falei sobre os fundos de investimentos. Tem muita coisa que você vai precisar decorar. Não basta você aprender, você vai ter que decorar para poder fazer a prova. E nessa prova do conteúdo brasileiro também cai cálculo, então o uso da HP12C é indispensável. A prova tem 60 questões e você tem que acertar no mínimo 40. E a prova ela tem a duração de 1 hora e 50 minutos. Então aqui já tem uma das diferenças colossais em relação à prova do CEA e à prova do conteúdo brasileiro da CNPI. Na prova do CEA você tem até 210 minutos para fazer a prova. Já na prova do CNPI você vai ter 110. É quase a metade do tempo que você tem para fazer no CEA. E nessas provas de certificação o tempo ele faz muita diferença. Na prova do CNPI eu paguei 610 em 2022, mas hoje ela já está 735. Então ela é uma prova muito mais cara do que o CEA
e você vai ter obrigatoriamente que fazer outra prova depois dessa. Eu fiz a prova em junho de 2022, eu acertei 83% da prova e meu tempo de estudo foi de aproximadamente 4 meses. Só que diferente do CEA, durante meu período de estudo para o CNPI, eu estava trabalhando, então eu estudava ali 2 horas por dia, tinha dias que eu nem conseguia estudar por causa do cansaço do trabalho, e geralmente no final de semana eu tinha uma carga de estudo um pouco maior, que aí era aquelas aproximadamente 10 horas, de 8 a 10 horas, não cheguei a fazer 12 horas de estudo não. E aí teve uma outra coisa que eu fiz para essa prova da certificação do CNPI. Durante o período que eu estava estudando, eu tirei férias de 20 dias, eu fiz um intensivão de simulado e de estudo. Então eu passei ali 20 dias fazendo o que eu fiz lá no CEA, que era estudar durante 12 horas, e isso antes da prova. Bom, funcionou. Eu fui aprovado para o CNPI e a minha intenção depois que eu fiz a prova do conteúdo brasileiro era fazer a prova do conteúdo global. Só que eu não consegui fazer a prova do conteúdo global. Eu até cheguei a pagar a prova, cheguei a marcar a data, só que aí eu reagendei porque por alguns motivos eu vou explicar lá na frente melhor. E aí eu fui fazer a prova do conteúdo técnico. O conteúdo da prova de análise técnica são fundamentos da análise técnica, teoria de Dow, conceito de tendência, figuras gráficas, teoria das ondas de Elliott, padrões de candlestick, indicadores, gerenciamento de risco, estratégias operacionais e trade system. A prova também tem 60 questões e você precisa acertar no mínimo 40 questões, e o tempo para fazer a prova também é de 1 hora e 50 minutos. Na época eu paguei 730 para fazer essa prova, hoje ela está saindo por 920, então ela ficou mais cara do ano passado para cá. Como eu disse, eu estava me preparando para fazer a prova do conteúdo global, só que aí eu decidi mudar totalmente e fazer a prova do conteúdo técnico primeiro. Para fazer a prova do conteúdo técnico, eu estudei por aproximadamente 45 dias, no mesmo modo que eu estava estudando para o conteúdo brasileiro, estudando todos os dias ali até 2 horas e pegando o final de semana para fazer uma carga maior de estudo. Eu considero a prova do conteúdo técnico um conteúdo intermediário, só que ela é diferente de todas as outras provas. O conteúdo é menos extenso, isso é ótimo. Essa prova ela quase não tem conta, é uma prova muito mais teórica, onde você precisa muito mais entender os conceitos, você não precisa decorar tantas coisas, e é uma prova que é muito direta, então se você realmente aprendeu, você vai conseguir passar. Se você não aprendeu, você vai chegar lá, vai bater e vai voltar. A chance de você passar é mínima. Ela não é uma prova fácil, mas ela é uma prova direta, então ela vai te cobrar que você realmente tenha aprendido o conteúdo. Essa prova eu fiz no final de outubro e eu tirei 87%. Depois dessa prova eu tirei ali 2 semanas de descanso e voltei para o conteúdo global. Como eu disse antes, o meu plano era fazer a prova do conteúdo global antes, só que por diversos fatores acabou não dando certo. Eu comecei a estudar o conteúdo global logo depois que eu passei da prova do conteúdo brasileiro. Só que aí vem o primeiro detalhe: o conteúdo global é um conteúdo muito extenso. E a prova também tem uma dinâmica muito diferente das outras duas provas. A prova do conteúdo global ela é dividida em 2 módulos. O primeiro módulo é o análise e avaliação de ações e finanças corporativas, e o segundo módulo é contabilidade financeira e análise de relatórios financeiros. A prova também tem 60 questões, igual às outras duas. Para você ser aprovado, você precisa acertar 40 questões. Só que aí você tem uma primeira diferença. Para você ser aprovado, você precisa acertar no mínimo 50% de cada módulo. Então você tem que acertar no mínimo 15 questões em cada módulo. Se você acertar 40 questões, só que dessas 40 questões, por exemplo, você acertar só 14 do módulo de contabilidade, você vai ser reprovado. Então não adianta você se esforçar muito em um módulo só. A prova ela vai cobrar um equilíbrio de entendimento entre os 2 módulos. O tempo para fazer essa prova ele acaba sendo curto. É uma prova que você vai ter 1 hora e 50 minutos para fazer igual às outras duas, com muito mais conteúdo para você aprender. Nessa prova eu também paguei 730 no ano passado e o custo dela hoje é R$920. Eu vou mostrar para você quais tópicos caem em cada módulo aqui agora. No módulo de análise e avaliação de ações e finanças corporativas vai cair modelos de avaliações de ações, análise das operações das empresas, análise setorial, fundamentos de finanças corporativas, decisões de financiamento a longo e a curto prazo, estrutura de capital e política de dividendos, fusões e aquisições e finanças corporativas internacionais. E no módulo de contabilidade financeira e análise de relatórios vai cair demonstrações contábeis, elaboração e relatórios, estrutura conceitual básica, demonstrações dos fluxos de caixas, ativos exigíveis e patrimônio líquido, conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira, relatórios contábeis e análise das demonstrações, instrumentos analíticos para estimar risco e retorno e integração ASG e análise de investimento. Se você for ver, esses 2 módulos eles têm 19 tópicos. As outras 2 provas junto tem 20.
Então é muito mais conteúdo, é muito mais extenso. E tem outro detalhe, principalmente do conteúdo brasileiro, tem alguns tópicos que caem lá que são aprofundados nesse módulo. Então tem algumas coisas que, se você não entendeu lá no conteúdo brasileiro, você vai precisar revisitar para entender aqui. Por que eu não fiz a prova do conteúdo global primeiro, como era meu plano? Eu tentei utilizar a mesma dinâmica que eu fiz no conteúdo brasileiro. Eu estudava ali durante 2 horas todos os dias, final de semana eu fazia um intensivo no conteúdo. E eu também tirei um período de férias de 10 dias para poder fazer um intensivão antes da prova. Só que quando chegou esse período de intensivão, eu percebi que eu não estava conseguindo evoluir. Eu estava mentalmente muito cansado e eu estava desconfortável para fazer a prova. Eu não estava confiante. E tem aqui um ponto importante. Você tem que respeitar a prova que você vai fazer. Se você não está confiante para fazer a prova, se você está desconfortável com os resultados que você está tendo em simulado, se você está em dúvida sobre passar na prova, não adianta você ir fazer. A prova, ela tende a ser muito mais difícil do que os simulados. Por quê? O simulado, quando você está fazendo um ambiente controlado, sem pressão. Na prova, com toda a pressão que você tem e o tempo correndo contra você, dificilmente você vai ter um resultado melhor do que você teve nos simulados. Então você precisa respeitar a prova. Se você não está indo bem nos simulados, não adianta você ir fazer a prova. Provavelmente você vai ser reprovado. E aí tem um segundo fator. Quando você é reprovado numa prova dessas, você já entra muito mais pressionado para fazer ela novamente. Eu conheci algumas pessoas que foram reprovadas em certificações 2, 3 vezes. E cada vez que ela foi reprovada, a prova parecia estar mais difícil. E a pessoa acaba desistindo de fazer a prova. Então respeite a prova. Se você não está confiante que vai passar, dê 2 passos para trás, comece de novo. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei 2 passos para trás, fui estudar para o conteúdo técnico, passei no conteúdo técnico, isso me deu mais confiança para fazer a prova do conteúdo global. Eu descansei um pouco, porque minha mente estava muito cansada nessa época, eu estava muito exausto, então eu não estava conseguindo absorver conteúdo e voltei para o conteúdo global. Só que eu não voltei da mesma forma, eu não fiz todo o conteúdo de novo. Eu peguei alguns tópicos que tinham muita importância na prova, tinham mais peso para a prova, e revisei aqueles conteúdos que eu estava tendo dificuldade, aqueles conteúdos que eu não estava conseguindo absorver ou que eu não estava conseguindo entender. Depois de revisar, eu marquei a prova para o dia 28 de dezembro e eu comecei a fazer simulados ali. Qual era meu plano? Se chegasse uma semana antes da prova e eu não tivesse confortável para fazer ela, eu ia desmarcar ela e reagendar mais uma vez. Até 7 dias antes da data da sua prova, você pode desmarcar ela e reagendar. Você pode fazer isso até 2 vezes. Só que quando chegou na data da prova, eu estava muito mais confortável. E aí eu decidi fazer a prova em dia 28 de dezembro. Essa prova, de longe, ela é a mais difícil que eu fiz. De todas as provas que eu fiz, ela é a mais difícil. Por quê? Ela é uma prova muito equilibrada entre teoria e prática. E o que eu digo prática em si? Nos casos de prática, ela vai te dar alguns conteúdos onde você vai analisar e calcular resultados. Então ela tem cálculo em si, muitas questões, e ela também tem uma base teórica muito grande. Além de ter muita legislação, porque quando a gente fala de contabilidade e de regras contábeis, a gente está falando de legislação. E entra naquilo que eu falei. Legislação é algo que você pode aprender, mas tem muita coisa que você vai precisar decorar. Além disso, a prova ela é muito extensa, as perguntas elas são muito extensas. E para 1 hora e 50 minutos acaba sendo uma prova curta. Nas outras provas eu consegui terminar e revisar todas aquelas questões que eu tinha dúvida com tempo. Nessa prova não. Quando faltava 6 minutos, eu tinha acabado a prova, então eu não tinha mais tempo de revisar ou olhar aquela questão que eu estava com dúvida com mais calma. Então a prova, por ter essas questões longas, ela acaba sendo uma prova bem corrida. Além da prova ter algumas pegadinhas, então você precisa ter atenção redobrada no que você está fazendo. No fim, eu consegui passar nessa prova, eu tirei 73%. Para essa prova de analista CNPI, tem algumas coisas que são importantes. Não existe uma sequência obrigatória para você fazer a prova. Você pode começar a prova por qualquer uma delas. Se você quiser começar fazendo a prova do conteúdo global primeiro, você pode. Outra coisa importante é que para essa certificação, diferente do CEA, você precisa ter diploma. Você precisa ser graduado. Eles vão deixar você fazer a prova se você não for graduado. A única coisa que vai acontecer é que você não vai conseguir tirar a certificação. E depois que você... Outra coisa que você precisa saber é que Outra coisa que você precisa saber é que o certificado também é pago. No caso do certificado, eu paguei R$195. Eu não sei quanto ele vai custar em 2023. Você precisa levar alguns documentos até a APMEC. Ela vai fazer análise desses documentos e vai te mandar um boleto para você pagar
e poder fazer o download da certificação no site da Apmen. Depois que você foi aprovado na primeira prova, você tem até 12 meses para ser aprovado na segunda prova. Depois de 12 meses você não for aprovado em uma segunda prova, você vai ter que recomeçar do zero. Bom, nessas provas eu fui aprovado em 72%, sendo que eu tirei 70% no módulo de avaliação e análise e tirei 73% no módulo de contabilidade financeira. Bom, agora eu vou falar para vocês algumas dicas para poder fazer uma prova de certificação. A primeira dica é: entenda o edital e a dinâmica da prova. Isso faz muita diferença, porque você sabendo como é o edital, com isso você pode encontrar alguns atalhos para facilitar o seu processo de certificação. A segunda dica é: respeite a prova e a você mesmo. Se você acha que não vai conseguir passar, respira, dá 2 passos para trás, reagenda a prova e faz isso com certeza. Pode fazer muita diferença você saber se você está no momento certo para tirar a certificação. A terceira dica é: procure alguém que já fez essa certificação. Essa pessoa, além de tirar dúvidas que você possa ter, ela pode ter dicas valiosas para você ter muito mais facilidade para conseguir a aprovação. Você pode utilizar essa experiência que essa outra pessoa teve, principalmente para não cometer os mesmos erros que ela cometeu e também conseguir entender algo que foi diferencial para essa pessoa conseguir ser aprovada. E essa é uma dica que talvez você nunca tenha ouvido antes. Antes da prova, descanse. Eu, particularmente, 2 dias antes da prova, eu não olhava mais nenhum conteúdo, eu não revisava, eu não fazia simulado, eu não fazia nada. Eu só descansava e me distraía. E por que isso? Não tem nada que você não aprendeu em semanas de estudo que em horas você vai aprender e que tenha resultado significativo para sua prova. Então descanse alguns dias antes da sua prova, porque você vai precisar de muita energia para fazer a prova. E se você estiver cansado no dia da prova, vai ser muito mais complicado para você absorver o conteúdo e às vezes isso te atrapalha na hora da prova em vez de te ajudar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele ajude vocês na sua certificação. Se você tiver alguma pergunta sobre a prova, deixa aí nos comentários que a gente vai buscar te responder. Se inscreve no canal e curte esse vídeo e compartilhe para alguma outra pessoa que está tirando certificação no mercado financeiro. E o principal de tudo, se tiver alguma dúvida, chama o VAR.